No início da década de 90, os economistas estavam desacreditados com o desempenho de países em desenvolvimento, pois estes não estavam crescendo conforme as expectativas. Embora algumas nações individuais como Singapura ou Coreia do Sul tenham ocasionalmente testemunhado avanços em seu panorama econômico, a perspectiva global revelou uma marcante disparidade entre as economias avançadas e as demais. Contudo, a situação evoluiu de maneira substancial. No final da década de 90, o comércio global experimentou um crescimento explosivo, reduzindo significativamente a lacuna entre os países ricos e os demais. A pobreza também sofreu um recuo notável. A proporção de pessoas vivendo com menos de $2,15 por dia despencou de 36% em 1990 para menos de 10% em 2019. A porcentagem de africanos imersos na pobreza extrema também registrou um decréscimo, diminuindo de 53% para 35%. É imprescindível salientar que, devido ao crescimento populacional acelerado, o número absoluto de africanos vivendo na pobreza extrema ainda testemunhou um aumento. Entretanto, a economia africana emergiu como uma das que mais prospera globalmente nas últimas décadas. Além disso, o dinamismo na África está se tornando cada vez mais potente, à medida que rápidas mudanças econômicas e sociais conferem ao continente uma relevância crescente no cenário global. Mas ainda assim é necessária uma análise, pois os economistas categorizaram os países africanos em dois grupos fundamentais: aqueles com um crescimento vigoroso de 5% ou mais e os que experimentaram um crescimento mais modesto e inferior a 5%. Dentro de cada categoria de crescimento, as economias das nações são ainda segmentadas em 3 subcategorias: os países que são fortalecidos por recursos naturais, os que não são e os países exportadores de petróleo. Ao examinar os dados de crescimento econômico, a tabela destaca que dos 41 países em análise, 18 alcançaram uma taxa de crescimento de 5% ou superior. Essas nações compreendem os 3 tipos de economias mencionadas. Ressalta-se que 8 das 18 nações com crescimento robusto não são fortalecidas por recursos naturais. A pergunta que inevitavelmente se coloca é: por que essas nações africanas estão progredindo e outras não? Abordaremos essas questões no vídeo de hoje. Ao longo das décadas, as matérias-primas exerceram influência determinante sobre o crescimento econômico da África. Quando os preços dessas matérias-primas se encontravam em patamares elevados, o crescimento era vigoroso. No entanto, quando experimentavam um declínio, a economia do continente também minguava. Apesar da África abrigar 1/3 das reservas de minerais do planeta, 1/10 das reservas de petróleo e 2/3 dos depósitos de diamantes, ela ainda persiste como o continente mais desfavorecido do mundo. Alguns argumentam que a África permanece na penúria devido ao desejo das antigas potências coloniais de mantê-la nesse estado, sem levar em consideração as escolhas feitas pelos seus líderes. Por outro lado, alguns conservadores atribuem abertamente a culpa à corrupção ou à gestão ineficaz, negligenciando os desafios que muitos países africanos enfrentam. No entanto, como apontado um estudo da McKinsey & Company, a África está superando várias expectativas e convertendo a sua diversidade em oportunidades. Portanto, é crucial adentrar profundamente na análise para compreender como países similares trilharam caminhos distintos, oferecendo preciosas lições a serem assimiladas. A primeira lição sobre a importância de simplesmente ter um estado que funcione vem do Ruanda e do Burundi. Ambos os países são pequenos, sem litoral e densamente povoados. Desde que conquistaram a independência, ambas as nações sofreram genocídios contra suas minorias, os Tutsis por parte das suas maiorias, os Hutus. No início da década de 90, o Burundi tinha um rendimento quase semelhante ao de Ruanda. No entanto, desde então, os rendimentos em Ruanda mais do que triplicaram, enquanto os de Burundi caíram, tornando-o o país mais pobre do mundo. Uma diferença significativa entre os dois reside na sua governação. Embora nenhum dos países seja democrático, Ruanda tem um governo funcional e com baixa corrupção. Considerando que Burundi testemunhou conflitos políticos em grande escala e várias tentativas de golpe de Estado. O Índice Ibrahim de Governação Africana, que analisa uma variedade de indicadores, incluindo o Estado de Direito, infraestruturas e saneamento, classifica o Ruanda como 12º lugar, enquanto o Burundi está colocado em 43º na posição. A segunda lição é que as políticas econômicas são importantes,
Ao conquistarem independência no início da década de 80, o Quênia e a Tanzânia tinham economias semelhantes, ambas dependentes de agricultura com rendimentos per capita quase idênticos. Ambos suprimiram inicialmente a democracia para governar estados autoritários de poder único, mas escolheram modos econômicos muito diferentes. A Tanzânia nacionalizou grandes empresas e forçou as pessoas a trabalhar em explorações agrícolas coletivas em nome do socialismo africano, enquanto o Quênia abraçou os mercados livres, o que incentivou o investimento e implementou várias reformas regulamentares para racionalizar os investimentos estrangeiros e locais, incluindo o estabelecimento de uma zona de processamento de exportações. Como resultado, os quenianos são agora 80% mais ricos que os tanzanianos. O Zimbábue e Botsuana reforçaram ainda mais essa situação. Ambos os países são liderados por líderes políticos temperamentais muito diferentes. No início da década de 80, o Zimbábue era mais rico que a Botsuana. No entanto, o segundo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, destruiu a sua economia através da impressão descuidada de notas, do roubo de explorações agrícolas para os seus comparsas e de um regime autoritário. Considerando que o primeiro presidente do Botsuana, Seretse Sekama, embarcou numa ambiciosa agenda econômica que visava transformar a nação numa economia orientada para a exportação centrada na carne bovina, no cobre e nos diamantes, Kama implementou medidas rigorosas para combater a corrupção. Consequentemente, Botsuana agora desfruta de uma riqueza 9 vezes superior à do Zimbábue. Vejamos a economia mais bem-sucedida da África, as Maurícias. Como uma das pontuações de PIB per capita e IDH mais elevadas, serve como um exemplo notável de como países com políticas sólidas e instituições robustas podem entrar em um círculo virtuoso de desenvolvimento. Essa pequena economia insular tem sido a prova histórica contra as projeções pessimistas feitas pelo ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 1977, James Meade. Meade considerou a economia das Maurícias como um caso da armadilha malthusiana, prevendo fracas perspectivas de desenvolvimento devido à sua forte dependência de um setor agrícola baseado no açúcar, a elevada vulnerabilidade aos choques comerciais, a rápida taxa de crescimento populacional e o aumento das tensões étnicas. No entanto, além de manter a estabilidade nacional e a coesão social, a economia da ilha sustentou uma taxa de crescimento econômico elevada e estável, com uma média anual de 5% entre 1980 e 2000. Este período, muitas vezes chamado de milagre econômico das Maurícias, tem sido geralmente atribuído ao papel do investimento estrangeiro direto, IED, na transformação do país de uma economia monocromática e estagnada para uma economia com crescimento e desenvolvimento sustentável. Embora seja crucial ter políticas econômicas sensatas, não é suficiente. Vários outros países africanos também tentaram impulsionar a indústria, atraindo investidores estrangeiros para as zonas de processamento de exportações. Apenas alguns, incluindo a Etiópia, Lesoto e a África do Sul, tiveram sucesso. As políticas comerciais de investimento foram apenas uma parte do que contribuiu para o sucesso das Maurícias. Outro elemento crítico foi a resiliência das suas instituições. Desde que conquistou a independência, as Maurícias mantiveram eleições pacíficas, aderiram ao Estado de Direito, defenderam a integridade nos seus tribunais e conseguiram manter um nível relativamente baixo de corrupção. Quando olhamos para Madagascar, o maior vizinho das Maurícias, a sua maior dimensão e os seus recursos naturais mais ricos parecem posicioná-lo em um sucesso potencial. No entanto, esse não foi o caso. Na década de 70, exatamente quando as Maurícias começaram a atrair os investidores estrangeiros, Madagascar adotou uma abordagem socialista marcada pela centralização econômica e pelo controle estatal. Essa decisão levou à expulsão de investidores e à nacionalização de 2 empresas petrolíferas americanas. Infelizmente, a economia malagasy sofreu um grave colapso. É um dos poucos países no mundo que se tornou mais pobre ao longo dos anos devido a políticas socialistas desastrosas, a tumultos rurais e a instabilidade política geralmente crônica. O principal problema da economia africana é a corrupção e a má gestão. O poder geralmente corrompe. O mesmo acontece com uma economia rica em recursos como a Nigéria, onde o fácil acesso a receitas do petróleo abre caminho para práticas antiéticas. O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional classifica a Nigéria em 150º lugar entre 180 países. De acordo com o The Economist, até 2030 o tamanho da maior economia africana deverá triplicar em termos reais. E se a Nigéria conseguir reduzir a corrupção a níveis comparáveis aos da Malásia, a sua economia poderá crescer cerca de 37%. A Nigéria foi durante muito tempo considerada um exemplo da maldição da riqueza petrolífera. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que fala sobre como a Shell dominou a Nigéria. No entanto, apesar disso,
A Nigéria alcançou um forte crescimento econômico durante mais de uma década no século XXI, impulsionado em grande parte por reformas políticas nos setores petrolíferos. O principal desafio de desenvolvimento da Nigéria não é a maldição do petróleo, mas sim alcançar a diversificação econômica para além do petróleo, da agricultura de subsistência, das atividades informais e através das suas entidades subnacionais. O seu desafio de diversificação econômica situa-se no contexto político de uma distribuição instável de poder entre atores individuais, grupais e institucionais. As instituições públicas muitas vezes contratam a família e os amigos do patrão em vez dos melhores candidatos. Por sua vez, essas instituições tornam-se mais ineficientes e oferecem menos daquilo que se destinam, quer se trate de educação ou de estradas. Além disso, os países onde a corrupção é elevada atraem menos investimento estrangeiro. Eles têm preços mais altos e bases tributárias mais baixas. A proporção de impostos sobre o PIB da Nigéria é de apenas cerca de 8%, em comparação com mais de 25% na África do Sul. Embora a África do Sul não esteja imune à corrupção e à má gestão, diversificou com sucesso a sua economia com uma classe média crescente e considerável. A economia da África do Sul é a segunda maior da África e a economia mais industrializada, tecnologicamente avançada e diversificada do continente. Durante os primeiros 15 anos de democracia, a África do Sul desfrutou das vantagens de instituições eficazes e de uma vontade partilhada das partes interessadas de acreditar no poder da cooperação. Isso permitiu ao país ultrapassar o conflito contraproducente e procurar resultados vantajosos para todos. O crescimento começou a acelerar, o que criou novas oportunidades para a expansão da classe média. O aumento do espaço fiscal permitiu alargar o acesso aos serviços públicos e aos subsídios sociais, que reduziu a pobreza absoluta. Indiscutivelmente, a África está em um período de crescimento econômico impulsionado pelo consumo interno e investimentos robustos. O comércio regional, sobretudo na indústria, está se expandindo, representando 43% das transações entre os países africanos, constatando com os 19% das exportações para o resto do mundo. Para atingir mercados mais amplos, as empresas estão se envolvendo em exportações globais, o que não apenas amplia a sua presença, mas também eleva a produtividade diante da competição global. A Nigéria está gradativamente reduzindo a sua dependência das exportações de petróleo, enquanto a Ruanda se destaca como um centro de conferências, atraindo turismo de luxo e empresas de serviço empresariais prósperas. Outros países, como Lesoto e Etiópia, estão investindo na construção de fábricas e adotando modelos industriais semelhantes aos asiáticos. Apesar das preocupações com a automatização, concorrência e mudanças na demanda, é importante reconhecer que não é imperativo que toda a população africana busque empregos nas fábricas. Muitos estão migrando de atividades agrícolas de subsistência para empreendimentos comerciais ou para o setor turístico. Desde a era das potências coloniais, a população africana cresceu substancialmente, hoje quase dobrando a população europeia. Embora alguns observadores externos possam interpretar esse rápido crescimento populacional como potencialmente problemático, é crucial enxergar as oportunidades nesse cenário. A longo prazo, várias tendências promissoras se consolidam: a rápida urbanização, aumento da migração, maior acesso à educação e um considerável número de estudantes africanos em universidades estrangeiras. Essas tendências se reforçam mutuamente, proporcionando um horizonte otimista. Notavelmente, os países com burocracias eficazes e sistemas democráticos abertos tendem a alcançar melhores resultados econômicos e investir mais em educação. Esse ciclo virtuoso fortalece as economias e melhora a educação, contribuindo para desacelerar o crescimento populacional e aumentar os índices de dependência. Embora nem todos os países estejam imersos nesse ciclo virtuoso, as discrepâncias são marcantes para aqueles que conseguem adotá-lo. Esse panorama promissor aponta para um cenário econômico turbulento, porém positivo, no continente africano. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!